Bom dia! Olá, meus queridos alunos do canal Educação, sejam bem-vindos! Estamos iniciando a nossa aula, dê um like para a saúde, turminha! Sextou! Sextou, galera, com S de saúde, né? Hashtag do sextou, ligando aqui com vocês a nossa sexta-feira ao canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, turminha. Hoje nós vamos falar dos nossos rins, os nossos filtros naturais, tá certo, turma? Então sejam bem-vindos hoje na nossa aula. Hoje nós vamos ter uma aula bem interessante, né? Nas últimas aulas nós falamos de água, tá bom? E tivemos aí o nosso feriado, né? Feriadão, um domingo na nossa quarta-feira, uma quarta-feira de domingo, né? E hoje nós vamos falar sobre os nossos rins. Os nossos rins, turma, são muito importantes no nosso organismo, são nossos filtros naturais. E hoje a gente vai desmistificar, a gente vai falar a localização, a gente vai falar a importância, tá bom? Nós vamos ter aqui muitas coisas para falar sobre os nossos rins. E vocês são nossos convidados para perguntarem, para interagir, tá certo? Fiquem à vontade, essa aula é feita para vocês, por vocês, tá bom? Turma, e aí, galera? Bom dia, Caio Santos, bom dia, Prof. Adene, a galerinha aí no IPTV, né? Bom dia, seus lindos. Eu sei, olha aí, que bom, Eliseu Martins, Queimada Nova, galerinha aí marcando presença no nosso IPTV aqui do canal Educação, que bom. Não vejo a hora de poder ver a carinha de vocês aí, viu? Do outro lado da tela. Ah, esse aí é bom demais, tá bom? Pois vamos lá, galera. Inicialmente, a gente vai conceituar, tá bom, os rins. Nós vamos discutir, construir um folheto informativo também com propostas de hábitos que prejudicam ou que colaboram o bom funcionamento e saúde dos rins, tá certo? É isso que eu quero que vocês possam, ao final dessa aula, se dedicarem, né? E poder construir esse folheto informativo, colocar aí na sala de aula, construir, colocar na escola, ali no mural da frente, tá certo? Para que vocês, para que os pais de vocês, para que os outros professores possam estar acessando, visualizando esse painel informativo, tá certo? Principalmente para eles se conscientizarem também da importância da gente cuidar dos nossos rins, tá? Turma, semana passada eu fiz um desafio e eu disse, olha, eu quero ver quem é que vai postar a foto com a sua garrafinha, né? Quero saber quem é que vai postar a foto com a sua garrafinha. E quem tiver aí na sala de aula com a sua garrafinha, posta aí para mim. A minha é aqui do canal Educação. Foi um presente que nós recebemos há alguns aninhos atrás, né? Mas eu guardo com muito carinho. Guardo e uso, né? Olha aí, ó, do canal Educação. Amo nossa garrafinha. E aí, turma, ela me acompanha para todo lugar, viu? E eu fiz o desafio. Quem tiver com a sua garrafinha de água em sala, tira foto, posta no Instagram, me marca que eu vou repostar. E aí, os nossos alunos repostaram, nossos alunos postaram e eu repostei. Eu amei ver vocês aí com a garrafinha, né, bebendo bastante, turma, porque hidratação é um dos pontos mais importantes que nós temos para preservar os nossos rins, tá bom? A gente precisa de hidratação. Bom dia, galerinha de Coronel José Dias. São Gonçalo do Piauí, rapaz, é muita nobreza. Que bom que vocês estão aqui, viu, turma? Então, vamos lá. Turma, os nossos rins, tá bom? São os filtros do nosso corpo. Vocês sabem que lá na nossa casa, né? Lá na nossa casa, muitos de nós temos o filtro de barro. Um filtrozinho aqui, ó, de barro, aqui a torneirinha, não é não? E
dentro desse filtro, desculpa, Flá. Dentro desse filtro, turma, vão ter velas. Essas velas vão filtrar aquela água que nós colocamos na parte superior e aqui embaixo, ó, nós vamos ter acesso àquela água limpa, potável, perfeita para o consumo, tá bom? E aí, turma, depois que essa água é filtrada, a gente pode usar, a gente pode beber sem perigo. Mas aqui só é possível por conta dessas velas que fazem essa filtragem da água. Da mesma forma, nossa, que desenho, que arte, hein, Flá? Da mesma forma, nós temos aqui os nossos rins, né? Deixe que a água limpe os filtros da sua máquina, né? Então, é muito importante, olha só que massa, né? Aí vocês veem a torneira colocando água lá nos rins, né? Que é a nossa hidratação, que é a necessidade que nós temos em beber água. E a partir dessa hidratação, quando nós bebemos água, nós temos a filtragem dentro dos nossos rins, né? Na parte dos nossos rins. E ela filtra, ela limpa e ela coloca tudo no seu devido lugar, como deve ser no nosso corpo, tá bom? Vocês vão entender um pouquinho. Quais as características e funções dos nossos rins? Jaqueline, bom dia! Vamos aprender um pouco mais sobre os rins. São os órgãos relacionados com a filtração do sangue do nosso corpo, né? É no rim, órgão que possui formato que lembra um feijão, um carocinho de feijão, que ocorre a formação da nossa urina, tá bom? Então, turma, literalmente, é a partir dos nossos rins que vai acontecer a filtragem do nosso sangue, tá bom? E a partir dessa filtragem vão ser retiradas impurezas que vão ser eliminadas através da urina e vão ser recolhidas o sangue para que ele continue fluido e circulante adequadamente no nosso corpo, tá certo? Os rins estão relacionados à filtração do sangue no nosso corpo e ele lembra um carocinho de feijão, né? E a partir daqui, através da eliminação, de resíduos, que nós temos a formação da urina. Beleza, turma? Tranquilo? Muito bem, galera. De boas? Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Olha aí, o coração e o rim juntinho, né? Nós temos um coração, turma, e 2 rins, tá certo? Nós temos um coração no nosso corpo. Naturalmente, nós temos um coração e 2 rins. Mas é possível que o nosso corpo, ele trabalhe, ele funcione normalmente com um coração e um rim. Agora, quando nós temos nenhum rim, aí é necessário fazer a hemodiálise, né? A substituição, a filtragem do sangue através de máquinas, o que vai demandar aí, né, mais resistência, mais tempo, umas dificuldades aí para quem precisa fazer hemodiálise, tá, turma? Mas também ainda assim é possível você viver, claro que fazendo esse procedimento frequentemente, tá certo? Pois vamos lá.
O que são, turma? As glândulas suprarrenais. Muito provavelmente vocês já devem ter visto que as imagens dos nossos rins, elas possuem um chapéuzinho lá no alto, né? Nós temos o feijãozinho, né? Literalmente, os nossos rins, e bem em cima nós temos as glândulas suprarrenais. Supra, porque estão acima, renais, porque elas estão acima dos rins. As suprarrenais, também conhecidas como adrenais, são duas glândulas que, como diz o nome, localizam-se em cima dos rins. Então, bora lá. Para quem está aí do outro lado da telinha, né, me acompanhando essa aula, aqui nós temos, turma, o nosso rim, beleza? Nosso rim direito e nosso rim esquerdo, tá bom? Nossos rins. Os rins, turma, eles ficam localizados mais para a região posterior. Então, eles ficam mais para a região costal, né? E nós temos o nosso rim e acima a glândula suprarrenal, tá bom? Aqui é a glândula suprarrenal, ou também conhecida como adrenais, tá bom? As adrenais exercem importantes funções no organismo através da produção dos seus hormônios. Quem aí consegue me dizer algumas funções das adrenais, turma? Quem aí consegue me dizer alguma função das adrenais? Função das adrenais. Vocês conseguem compartilhar comigo? Existem importantes funções, várias, no organismo, né? Por conta, principalmente, da produção dos hormônios que são produzidos lá na região das adrenais. Eu coloquei aqui embaixo um exemplo, né? Botei aqui até o cortisol. Mas e vocês, conhecem alguma? Já ouviram falar? Sim ou não? Bora despertar aí, movimentar esse chat? Quero saber. Coloquem aqui para mim no chat, turma, alguns exemplos de adrenais, tá certo? Alguns exemplos de benefícios, tá? Que as adrenais, elas exercem dentro do nosso corpo. Bora aqui. Coloca aqui no nosso chat. Bom dia, turma de Uruçuí. Tava esperando vocês para movimentarem aqui esse chat. Vou dar 2 minutinhos enquanto vocês movimentam aqui o nosso chat e eu volto já já.
Beleza, Flá. Pô, vamos lá, né, galera? Eu perguntei para vocês quais são os hormônios, né, que são produzidos pelas adrenais. O que as adrenais elas fazem dentro do nosso organismo de importante? Quais as funções que as adrenais possuem, né, dentro do nosso organismo através da produção dos seus hormônios? E aí, turma, algumas das principais eu coloquei aí, né, o cortisol. Mas é função das adrenais, né, sintetizar e secretar catecolaminas, especialmente, turma, a adrenalina, a noradrenalina, né? E esses hormônios, eles que vão regular o sistema nervoso autônomo, que controla importantes funções do corpo humano, como a nossa frequência cardíaca, como a nossa respiração, a nossa digestão, entre outros. Então, a gente vai falar muito de adrenalina, noradrenalina, nós vamos falar da epinefrina e da norepinefrina, tá bom? Todos são hormônios, são catecolaminas, são hormônios produzidos lá nas suprarrenais, tá certo? Nas adrenais. Uma delas aí que vocês vão ouvir agora, a gente falando, é do cortisol, tá? O cortisol, turma, é chamado de hormônio do estresse. Então, quando você está no limite, né, Flá? Quer dizer que você está ali com um nível de cortisol alto, né? Em potência dentro do seu corpo, né? Circulante. Porque o cortisol é o chamado hormônio do estresse físico, que ocorre em cirurgias, infecções, traumas. Uma das suas principais ações é garantir glicose, açúcar e energia para as células, seja antagonizando a insulina ou estimulando a transformação de gorduras e proteínas em glicose, tá bom? Então, nesse caso, um dos pontos principais que o cortisol ele vai fazer é garantir que se mantenha energia dentro do corpo. Energia através de glicose, garantia de glicose. Também age modulando o nosso sistema imune. O sistema de defesa contra infecções é o hormônio que prepara nosso corpo para lutar contra estresses. Vocês já ouviram falar do cortisol? Sim ou não? E aí, turma? Quantas vezes vocês já devem ter ouvido falar, né, sobre o cortisol? O hormônio do estresse, né? O hormônio do estresse. E ele também é responsável por muitas situações dentro do nosso organismo, né? Vocês viram aí. Uma das principais ações do cortisol é garantir glicose, é garantir energia. Manter ali aquela energia, aquela produção dentro do nosso sistema. Além de modular. Modular quer dizer equilibrar, manter ali o nosso sistema imune, tá certo? Nosso sistema de defesa. Que nós também já andamos por aqui em sala de aula falando sobre o nosso sistema imune, não é verdade? Então, é o hormônio que prepara o nosso corpo para lutar contra estresse, tá certo? Alguma dúvida sobre o cortisol, turma? Vamos ver mais um? Vocês querem fazer alguma pergunta? Vocês estão tímidos, hein? Olha aqui, turminha, como é que funciona o nosso sistema urinário. O nosso sistema urinário, ele possui como funções principais a filtragem do sangue e a formação da urina, tá bom? Então, quando vocês lembrarem de rins, os nossos rins, eles vão ter várias utilidades, né? Eles vão ter várias atribuições, porém, das principais funções que nós ressaltamos é a filtragem do sangue e a formação da urina. Substância amarelada, rica em produtos tóxicos
e que se apresentavam em excesso no nosso organismo, tá bom, turma? Então, eu posso até ressaltar aqui para vocês, por exemplo, quando vocês se alimentam com uma comida mais pesada, digamos assim, né? Mais gordurosa, mais difícil de digestão, enfim, o nosso corpo ele vai trabalhando, funcionando para filtrar, certo? Para manter ali a digestão, o funcionamento do nosso corpo. Mas quando a gente ingere uma comida pesada, dificulta a digestão, dificulta a absorção, dificulta a movimentação dentro do nosso corpo. Porque daqui que o nosso corpo vai quebrar as células de gordura, né? Que vai digerir todos aqueles alimentos que foram ingeridos, então ele vai ter uma dificuldade. Ele vai ter um adiamento desse processo, né? Vai ter uma letargia, vai ficar mais lento. Quando nós nos alimentamos de uma comida mais branda, né? Uma sopa, ou a gente come uma comida mais leve, né? Então, a nossa digestão ela acontece mais rápida. Vocês já devem ter percebido. Da mesma forma, acontece no nosso sistema urinário. Se nós nos alimentamos de uma comida pesada, uma panelada ou um churrascão, né? Vai ficar mais lento. Esse processo ele vai acontecer de uma forma mais lenta. E com isso, o que vai acontecer? Nossos rins, né, eles vão filtrar e eles vão eliminar mais produtos tóxicos, né? Cada vez mais amarelada aquela urina, né? A menos que você também esteja se hidratando bastante. E aí, quanto mais você ingerir líquidos, quanto mais você beber água, mais você vai urinando mais claro, né? E eliminando essas toxinas com mais facilidade. O principal órgão desse sistema é o rim, tá? O sistema é o sistema urinário, formado por rins, bexiga, né? E o principal órgão do sistema urinário são os rins. E é nele onde ocorrem esses dois processos, tá bom? Beleza, turma? Vocês querem fazer alguma pergunta? Coloca aí no chat qualquer dúvida, qualquer pergunta. Fazem parte do sistema urinário, turma. Quais são os órgãos, né, que fazem parte do sistema urinário? Os nossos rins, que estão aí em cima nessa imagem que vocês veem. O ureter, turma, que está aqui embaixo, ó. Essas duas imagenzinhas. Aqui, ó. Aqui são os ureter. Deixa eu botar aqui. Rins. Aqui, ureter. Aqui embaixo, nós temos a bexiga. E aqui, né, na saída, nós temos a uretra. Tá bom? São os órgãos que fazem parte do nosso sistema urinário. Os rins, o ureter, a bexiga e a uretra. Vocês vão já ver aí, vocês vão já me acompanhar e vão perceber que os rins, eles formam cálculos, eles formam pedras, né? Por conta da má alimentação, por diversos fatores. E aí, às vezes, essas pedras, né? Essas formações sólidas, elas podem descer pela uretra.
pelo ureter, né? E aí, quando elas vão descendo pelo ureter, diz que é uma dor que dá para ficar até louco, né? Pois é, gente, tudo isso, viu? Vejam só. E aí, quero mostrar aqui para vocês a formação no corpo, né? Dentro do nosso corpo, dentro do nosso organismo, tá aqui. Cada ser humano apresenta um par de rins, localizado na região posterior do abdômen e protegido pelas costelas, tá bom? Então tá aí, ó, onde eu disse para vocês que ficava aí os nossos rins, né? A região onde fica localizados os nossos rins. E aí, gente? É por isso que às vezes, quando uma pessoa adulta sente dor nas costas, né? Às vezes ela está sentindo dor na região dos rins e ela não sabe muito bem. Ela diz, ai, que dor nas costas, está doendo minhas costas, né? Reclama bastante. Mas a região lá dos nossos rins, né? Localizado aqui, ó, na região posterior do nosso abdômen e protegido por nossas costelas. Os nossos rins não ficam aqui, ó, na região da barriga, né, na frente. Eles ficam posteriores, um pouquinho mais para trás, mais em direção às costelas. E aí, turma, em virtude da posição do fígado, o rim direito apresenta uma posição mais inferior quando comparado ao rim esquerdo. Por quê? Pegue sua mão direita. Pegue sua mão direita, turma. Pegou sua mão direita? Agora você vai pegar sua mão direita e vai colocar, ó, bem embaixo da última costela. Beleza? Pega a mão direita, Flávio, tá aí, ó. Pega a mão direita. Coloca ela aqui, ó, embaixo da última costela. Essa região, turma, está localizada aqui o seu fígado, tá? O seu fígado, ele fica aqui, ó, do lado direito, tá bom? É tanto que você, quando estiver deitado, né? Quando você estiver deitado, com a barriga vazia, né? Ali de jejum, ainda de manhã cedo, você bater aqui, né? Você pode ali sentir. Às vezes a pessoa nem sabe que está sentindo dor no fígado, né? Mas tem ali aquela má digestão e tal, algum processo. Seu fígado fica ali do lado direito, tá bom? Do lado direito. Bem aqui onde você está posicionando a sua mãozinha, beleza? E aqui nós também temos o nosso rim direito e esquerdo. O nosso rim direito, ele fica localizado um pouquinho abaixo por conta da estrutura do fígado, que é maior. E aí depois vocês vão aprender um pouquinho também sobre o fígado aqui na nossa aula. Mas nessa região aqui nós temos o nosso fígado e o nosso rim direito. E aqui do outro lado, posterior, né, posteriorizado, na região das costas, nós temos o nosso rim esquerdo e direito, beleza? Entendido? Agora vocês vão estar aí identificando, né, qual é a posição do nosso fígado. E nós temos dois fígados. Sim ou não? Não, né, turma? Só temos um fígado, tá bom? Ele é bem desenvolvido, tá? O fígado é um órgão bem desenvolvido, mas nós só temos um, tá bom? Rins nós temos dois. Então, por isso ele fica um pouquinho mais inferior quando comparado ao rim esquerdo, tá certo? Lembrando aí que nós temos dentro do nosso sistema urinário os nossos rins, o ureter, a bexiga e a uretra. Beleza? Tranquilo até aqui, turma? Olha aí o nosso carocinho de feijão. Tô brincando, não é caroço de feijão, não. É o nosso rim, tá bom? Os rins, turma, eles possuem coloração castanho
avermelhada, né? Muito provavelmente, vocês já devem ter visto um rim de um animal, sim ou não? Um rim de um leitão, de um porco, de um bode, de um boi, né? Então, os rins de animais são muito próximos aos parecidos com os nossos, né? Parecidos com o nosso. E também, né, a literatura aí diz, né, que o animal que mais tem órgãos parecidos com o nosso é o do porco, né? Pelo tamanho, pela estrutura. Então, os rins possuem coloração castanho avermelhada e formato que lembra um grande feijão, com uma borda convexa e uma região côncava, por onde penetram a artéria e a veia renal, tá certo? Então, turma, eles têm uma borda convexa, uma estrutura convexa, certo? Arredondada, tá? Com as pontas viradas para fora. E já na região central, bem pelo meio, nós temos ali uma região côncava, por onde vão ser penetradas a artéria e a veia renal. Em indivíduos adultos, essa estrutura apresenta cerca de 12 centímetros de comprimento e 6 centímetros de largura. Não é tão pequeno não, turma. Alguns autores gostam de afirmar que o órgão apresenta o tamanho de uma mão fechada. É muito, né? Já pensou? Não. Aqui, ó, a sua mãozinha fechada, ela é mais ou menos em média o tamanho do seu coração, né? Mas para o rim, né, ele cabe aqui na nossa mão, ele cabe, né? A gente não fecha, mas ele cabe. E aí, em média, é essa estrutura de 12 centímetros de comprimento, 12, com, acho que 12 é esse aqui, né, Flá? 12, por 6 centímetros de largura, né? E aí é mais ou menos isso. Vocês estão aí com régua na sala? Se vocês estiverem aí com uma régua na sala de aula, fica mais fácil de observar. Será que ali é uma régua? É não. Ó, eu já ia mexer aqui com vocês. Beleza, turma? Tranquilo? Bora avançar? Aqui, turma, são 2 principais motivos pelos quais uma pessoa pode ter um único rim. Mas primeiro, eu vou abrir aqui, tá certo? Para vocês a primeira parte do nosso desafio, tá? A formação, desenvolver folheto. Opa! Opa! Canetinha, folheto, tá? Vocês vão botar um tema. Vocês vão botar a importância. Vocês vão botar características, funções e composição. E aí a gente vai já dar continuidade aí ao nosso tema, tá bom? Desenvolver o folheto, como eu propus para vocês lá no nosso início da aula, a gente vai fazer por etapas. Vocês vão colocar o tema, né? Vocês lembram que eu escolhi um tema? Que no início, olha, ó, os filtros do corpo. Quem gostou,
pode usar esse tema, ou se vocês quiserem, podem adaptar, né? Botar outro tema. Depois, turma, eu quero ver vocês colocando aí as características e funções dos rins, tá bom? A composição do sistema urinário, a importância e as características, né? Desses nossos rins, tá certo? Vocês vão colocar e vão desenvolver aí essa primeira parte do folheto, beleza? E já estou de volta para falar para vocês sobre a importância e a manutenção dos nossos rins. Vocês querem 3 minutinhos? Dá para discutir? Dá para fazer? A turma toda fazendo, desenvolvendo, tá bom? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, colocar alguma dúvida, colocar alguma curiosidade, tá? Perguntem aqui no chat para a gente desenvolver juntos, tá bom? Eu vou poder ajudar vocês. Vou deixando aí só 3 minutinhos, mas já estou de volta para a gente desenvolver esse folheto juntos também.
certo? Desenvolveu aí? Galerinha do IPTV, Flá? Turminha aí do IPTV? Cadê vocês? Opa! Pois vamos lá, né? Depois de vocês terem... Ó, o Flavilto tem um tema aqui. O Flavilto falou um tema aqui, deu um tema para vocês. Como foi, Flá, teu tema? Beba água para o seu ouvido não desistir de você. Vocês ouviram? Rapaz, o cara é o cara, né? Ele falou, beba água para os seus rins não desistirem de você. É? Tá vendo? Quem aí não tinha um tema até agora, agora já tem, né? Flavilto com participação especial dele. Então, turma, agora, depois de desenvolver essa primeira parte do nosso folheto, tá bom? Vocês vão entender os dois principais motivos pelos quais uma pessoa pode ter um único rim. Eu falei ali na frente, né? Galera, quem tem um rim vive normalmente como uma pessoa que tem os dois. Claro que tem que ter seus cuidados, né? Claro que tem que ter sua noção, seu cuidado com esse rim, que você só tem um. Você pode ter sofrido algum trauma, alguma contusão, alguma situação que levou você a ter só um rim. Você nasceu com dois, mas por algum motivo você ficou só com um. Ou naturalmente, você pode ter nascido só com um rim. Beleza? Então, o indivíduo pode ter um dos seus rins retirados durante uma operação para tratar uma lesão ou uma doença, como um câncer, tá bom? Ou você pode ter doado seu rim para alguém, né, para alguma pessoa que tenha precisado. Ou a pessoa pode ter nascido com apenas um rim, condição conhecida como agenesia renal. Você nascer só com um rim se chama agenesia renal. Turma, e é possível, no momento do parto, quando se avalia ali o cordão umbilical, é possível a gente descobrir se a criança tem os dois rins ou não. Vocês acreditam nisso? A natureza, né, turma? As coisas de Deus. Ciência. É isso aí. Pois bem, ali no cordão umbilical, quando o profissional de saúde, né, olha, o enfermeiro obstetra, o ginecologista, o obstetra, ele olha, ele já vê ali se a pessoa, né, se o bebezinho nasceu com os dois rins ou com um apenas. Tá bom? Então, por esses dois motivos, né, uma pessoa pode ter apenas um rim. Ou porque sofreu um trauma, ou porque teve que ter sido retirado para o tratamento de uma doença, ou por doação de órgãos, ou porque ela pode ter nascido com apenas um, que se chama agenesia renal, tá bom? Beleza? O meu marido, turma, ele nasceu com um rim apenas e ele vive tranquilamente, né, com apenas um rim. Ele faz tudo, né? Tem uma vida normal e ninguém fala nada. Agora, sempre que ele vai tomar remédio, sempre que ele vai tomar uma medicação nova, ele precisa tomar algum tipo de remédio, medicação, eu aviso que ele tem apenas um rim, né? Porque a demanda que iria para dois vai ficar, pode sobrecarregar o rim sendo apenas um, né? Então, eu sempre aviso, eu sempre faço esse toque aí para o médico que vai prescrever uma medicação, tá bom? E aqui eu coloco para vocês exatamente como funciona um rim, tá? As partes da estrutura de dentro do rim, aqui é a visão de dentro do rim. Exatamente.
O rim, ele apresenta uma cápsula que o protege mantendo na sua devida posição. Internamente, é possível distinguir 3 partes principais: o córtex, a medula e a pelve renal, tá bom? É possível identificar, distinguir, né, logo que possível na região interna do nosso rim. O córtex, que é a parte de dentro, a região da medula e a pelve renal, que a gente vai já identificar cada parte desse rim, tá certo? A região do córtex, a região da medula e a região da pelve. Beleza, turma? Aqui nós chamamos de cápsula renal, né? A região da cápsula. Essa parte fechadinha aqui, ó. Quando a gente olha e vê, aqui nós estamos vendo a região da cápsula renal. É esse revestimento que é possível, né, observar no rim. E depois, feito um corte transversal, né, nesse rim, a gente consegue visualizar, né, o córtex, a medula e a pelve. Cada região dessa tem uma função muito importante. O córtex é a porção mais interna do rim e localiza-se logo abaixo da cápsula renal. Vamos lá. O córtex é a visão mais interna do rim. É a porção mais externa do rim. Opa, cadê você, córtex? Pronto. Córtex é a porção mais externa. Vou botar aqui. É a parte mais externa do rim. Localiza-se logo abaixo da cápsula renal. Nessa região estão localizados os néfrons, as estruturas funcionais do rim, onde vai ocorrer a formação da urina, tá bom? É nessa região do córtex onde vai acontecer, ó, o quê? Formação da urina. Opa! Tia, ficou apertado demais, tia. Tá aqui, formação da urina. Pronto, melhorou. Aí, turma, cada néfron é formado por um glomérulo localizado no interior de uma cápsula e pelo túbulo néfrico. É na região da cápsula que vai ocorrer a filtração do sangue, tá bom? É na parte mais externa, é na parte mais por fora, né, digamos assim, que vai acontecer a formação da urina e também, né, a filtração do sangue na região da cápsula, tá bom? Que vai acontecer a filtração do sangue, bebê. Beleza? É na parte ali do córtex, na parte mais externa do rim, onde vai acontecer a formação da urina e a filtração do nosso sangue. Beleza? Entendido? Bom dia, Gabriela. Gabi e Gabriela. Tranquilo, turma? Anotou aí? Colocou no caderno? Tranquilo? Já anotaram? Alguma dúvida, alguma pergunta? Por enquanto a gente está falando só do córtex, tá bom? Aí a região do córtex, onde há a formação da urina, né? A parte mais externa do rim.
e na cápsula é onde acontece a filtração do nosso sangue, tá bom? Aí nessa parte da estrutura do rim. Então, turma, só para a gente combinar aqui a nossa atividade, certo? Como principal objetivo da nossa aula hoje, tá certo? Como a gente está falando dos nossos rins, nós vamos construir um folheto, nós vamos construir um painel, nós vamos construir uma proposta, né, de vocês construírem ali um quadro informativo sobre o cuidado com os nossos rins. Então, vocês vão botar um tema, né, e vão colocar características dos nossos rins, as funções, que são várias, né, e a gente vai construindo aos poucos essas informações no nosso painel, com a ajuda de cada colega aí em sala de aula. Nós vamos preparar também, né, um pouco mais de informações sobre os cuidados com o nosso rim. E aí, quem é que sabe onde está localizado o nosso rim? Né? Ele faz parte do quê? Vocês vão colocar lá. Os nossos rins, eles fazem parte do sistema urinário. O nosso sistema urinário, ele tem como órgãos os nossos rins, que são os órgãos principais. Temos aí depois o ureter, desenha o ureter, desenha a nossa bexiga e a nossa uretra, tá bom? E aí depois, turma, vocês vão colocar, resumindo, a importância, as características, as funções e a composição. Onde está localizado o rim, né? Vocês já sabem, são posteriores, tá? Do lado direito um pouquinho mais para baixo, porque ele divide o espaço ali com o nosso fígado, tá bom? E eles ficam mais na região posterior. O nosso rim, ele tem ali, em média, no adulto, 12 centímetros de comprimento com 6 de largura, tá? E a gente está agora falando um pouco sobre o córtex, né? A importância dos nossos... da produção aí da filtragem do sangue, da produção da urina dentro dos nossos rins, tá certo? Mas, como eu volto já já, né, Flá? Já já eu tô de volta e eu volto daqui novamente para a gente falar da medula e da pelve renal. Tá bom, turma? Daqui a pouquinho eu tô de volta para a gente misturar aqui e aprender mais sobre os nossos rins, tá bom? Enquanto isso, nós vamos bebendo água. Tchim, tchim com vocês.